Oi, hoje a gente vai continuar lendo aqui algumas partes do livro de Levítico. E hoje a gente vai se pegar aqui no capítulo 20, né? Vamos relembrar que numa outra edição eu falei com vocês sobre uma parte no capítulo 18 que Deus alerta, né, o povo que eles não deveriam fazer como as pessoas da terra em que eles passavam, né? Nem da terra em que eles estavam passando, nem da terra que eles estavam indo, que no caso seria Canaã. Que eles deviam se manter dentro dos estatutos, dos juízos do Senhor. E isso continua de outras formas, aparecendo em alguns outros capítulos. E eu quero falar com vocês sobre o capítulo 20, onde ele fala, né, que portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Nessa parte ele está falando, Deus está falando para Moisés, para que Moisés fale, né, com o povo. Ele está falando sobre as penas de diversos crimes. E ele já começa falando sobre a questão dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel oferecer seus filhos a Moloque. Quem seria Moloque? Moloque é uma divindade, né, antiga, em que as pessoas ofereciam as crianças, né, em sacrifício em nome da fertilidade. Olha que coisa mais de sentido duplo, né? Eu ofereço em sacrifício uma criança, o meu filho, né, a uma divindade, e ela, em troca, ela dá fertilidade, não só para a pessoa, como para a terra, enfim. Para a gente ver que as coisas, quando não são ligadas às coisas do alto, nem sempre fazem sentido, né? E ao longo de todo o capítulo 20, ele vem falando sobre penas, né, que podem ser aplicadas a determinadas atitudes, como o adultério, como esse fato de oferecer as crianças ao deus, né, Moloque. Ele fala bastante sobre o adultério de todas as formas, né, que podem ocorrer. Então a gente sabe que desde os primórdios a gente já estava, né, vendo a dureza do coração das pessoas, cometendo atos que não traziam santificação, muito pelo contrário, só separavam elas ainda mais do Senhor. E no meio de tudo isso, Deus olha para aquele povo e fala: olha, santificai-vos. Por que ele chama tanto atenção sobre se santificar? Porque no mundo que a gente vive, nós estamos cercados de tentações, de pecado. Nós nascemos no pecado. E isso faz com que a gente tenha uma tendência cada vez maior ao longo da nossa vida de estar próximo ao pecado. É nossa natureza. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E a gente precisa entrar no modo santificação. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente resolve ter uma vida diferente, coisas novas, virar nova criatura, nós precisamos olhar para todos os nossos pecados passados e nos desvincular dele. Ai, Aline, mas eu não consigo, eu peco. Quando eu vejo, eu já pequei. Todo mundo peca, sim. Fato. Eu peco, você peca, todos pecamos. Mas aqui Deus não está falando para a gente para não pecar. Ele está falando para a gente se santificar. E a santificação é um processo. Ele é um processo que começa quando a gente diz não. Quando a gente diz para. Quando a gente diz não quero. Quando a gente diz daqui para frente não dá para mim. Então vão haver muitas situações na nossa vida que vão testar a nossa santificação. E quando a gente tem
um elo, uma intimidade grande com o Senhor, fica mais difícil dos ataques do inimigo serem efetivos nas áreas que mancham a nossa santificação. Na verdade, a gente precisa ter os olhos atentos, porque o inimigo quer o tempo todo estragar aquilo que nós estamos construindo com Deus. Porque essa é a missão dele. Mas nós precisamos entender que se Deus pede de nós a atitude de santificação, a atitude de santificação, de se santificar, é porque ele sabe que a gente consegue. O Senhor com certeza não ia pedir de nós, meros humanos, pessoas que ele sabe que nasceram dentro do pecado, olha, vocês vão fazer isso e isso é impossível, tá? Mas vocês têm que conseguir. Não, Deus não pede que a gente faça nada impossível. Deus pede que a gente se santifique justamente para que a gente esteja cada vez mais próximo dele. Portanto, o chamado que Deus tem com essa palavra hoje é para que você entenda que você vai pecar, eu vou pecar, mas mesmo assim, Ele sempre nos dará a chance do arrependimento para que a gente possa continuar o nosso processo de santificação até a volta dele. Essa santificação, ela começou lá atrás. Lá no momento em que você levantou a mão, que você falou, olha, eu aceito Jesus, eu quero Ele na minha vida. E aí, você chegou como você estava. Mas Jesus quer que você mude. Que você tenha novos pensamentos, novas formas de viver, novas formas de agir. Que você seja de fato nova criatura. E por isso, Ele te dá essa oportunidade de ser santo, de ser separado. Por isso que ele fala para você, olha, seja santo como eu sou santo. Justamente para que, dentro de toda essa caminhada que vai te levar desde o momento em que você conheceu Jesus até o dia que você se encontrar com Ele, que você possa caminhar junto com Ele, para que você seja um pequeno Cristo, que quer dizer, né, cristão quer dizer isso. Cada dia mais, um pouquinho mais parecido com Ele. Cada dia um pouquinho mais exalando o perfume de Cristo. E essa é a mensagem que Levíticos 20 vai falar para a gente nesse versículozinho que eu li para vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é fácil viver como cristão, mas nós estamos juntos aqui nessa caminhada, justamente para ficar menos difícil para nós. E se você tem algum comentário, alguma dúvida sobre isso, se você acha que é o momento agora de você aceitar Jesus e falar, não, agora eu quero, agora eu vou caminhar de verdade, coloca aí nos comentários também, tá bom? Fica com Deus.